me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Nós estamos aqui com mais um episódio, segundo, do nosso canal, Ascensa com Jô Oliveira. Vamos fazer mais um bate-papo aqui, que é muito gostoso, a gente poder usar essa ferramenta aqui que Deus nos proporcionou, que tudo que existe aqui no planeta, Deus proporciona para a gente usufruir e sempre fazer o melhor com tudo que Ele nos oferece. Mas antes da gente começar, vamos fazer aqui um decreto. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Deus age, quando a gente tem essa consciência, porque nós humanos, a maioria não aceita, não tem essa consciência, que é Deus através de mim. Deus age através de mim. Eu sou um instrumento de Deus, E eu estou tendo essa consciência agora em 2026, viu, minha gente? Muito forte. No começo eu queria fazer as coisas do meu jeito, E assim a gente começa mais um capítulo, já dando aqui uma entrada boa, Gratidão infinita por vocês estarem aqui. Hoje no Ascensa nós vamos falar sobre 3 estados internos que silenciosamente podem nos afastar da nossa paz, da nossa prosperidade e do nosso propósito. O perdão, a teimosia e o orgulho, à luz dos ensinamentos da grande fraternidade branca. Vocês vão ouvir falar também muito dos mestres ascensionados da grande fraternidade branca, que eu tenho uma sintonia muito forte com eles, principalmente com o Saint Germain. E a gente vai falar muito deles também, Porque se eu estou aqui, eu sei que foi obra deles, fazer eu estar aqui. Porque se fosse depender de mim, com certeza eu não estaria. Respira fundo comigo, porque esse segundo episódio não é para julgar ninguém, é para despertar consciência. O perdão, a libertação da alma na visão da grande fraternidade branca, não é um favor ao outro, ele é um ato de amor próprio. O perdão não é um favor ao outro, ele é um ato de amor próprio. Eles querem dizer assim, é uma libertação. Quando não perdoamos, ficamos presos energeticamente à dor, à história e à pessoa. O perdão dissolve laços kármicos, libera a energia estagnada e devolve a alma ao fluxo da vida. Perdoar não é concordar, não é esquecer. Perdoar é transcender. Quem perdoa escolhe ser livre. Quem perdoa escolhe ser livre. Perdoar é transcender. Transcender o quê, Transcender essa energia tão densa, tão pesada, Que quando a gente não consegue perdoar, mas para eu perdoar o outro, eu preciso perdoar a mim mesma. Porque o perdão, ela começa para nós, Porque quando eu não me conheço, eu só conheço as minhas fragilidades, como humano, Aquela história de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, E eu vi muito isso no passado, muito. Pau que nasce torto, Pau que nasce torto, morre torto. Isso tudo são crenças, minha gente, que a gente abraçou e viveu como se fosse verdade. Quando eu aprendi que eu só ia ser eu mesma quando eu
me perdoasse, quando eu me conhecesse, quando eu me aceitasse, né? E a aceitação de si mesmo não é fácil, porque a gente já vem de várias vidas, eu que acredito em vidas passadas, tanto dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós. A gente escutava muito: minha filha, o mundo é assim, ele não vai mudar. A gente precisa se conformar. E tem aquele ditado, né? Aceita que dói menos, né? Mas pessoas como eu, que não aceitava. E naquela época quando eu convivia muito com os meus pais, eu não podia conversar sobre isso. Mas eu não aceitava, tinha coisa que eu ficava assim: não, isso não é verdade. Não, Deus escolhe. Existem os escolhidos de Deus. E uma vez eu disse assim: então se Deus escolhe, eu não sou escolhida. Então não tem para que eu me esforçar para me salvar, né? Porque Deus já escolheu os deles. E aí você vai, mas mesmo assim eu vivia em busca disso. Eu buscava muito, achava que eu ia ter resposta nas igrejas. Recebi muito alento lá dentro. Às vezes uma palavra me tocava, nem tudo, mas alguma palavra batia forte dentro de mim, né? E onde eu fui me questionar muito, que a Seitianoe, ela faz você se questionar, né? Ela diz que você é filho de Deus perfeito, que a humanidade é isenta de pecado. E aquilo ali foi onde eu recuei, rejeitei, assim mesmo ainda passei um bom tempo lá, mas era que eu vou ficar aqui um pouquinho porque aqui tá bom, né? Mas eu não aceitava, não, essas novas informações, né? E é uma filosofia maravilhosa, né? Do fundador Masaharu Taniguchi, um homem sábio, né? Que também, né, na biografia dele, ele buscou muitas igrejas, seitas, porque quando a gente tem muito essa busca de pequeno, olha para as coisas de criança e vê que está tudo errado, não é desse jeito. Se fosse para ser desse jeito, por que eu estou aqui? Se era para nascer, era para crescer, estudar, ganhar dinheiro, se aposentar, adoecer e morrer. Não era justo. Eu questionava. Eu disse: isso não é justo. E às vezes, uma vez eu falei com Deus, eu disse: não é justo isso. Não é. Mas só que nessa busca a gente tem muita dor. E você não pode nem falar com seus pais. Porque não tem um entendimento ainda. Às vezes eu até queria, mas eu sabia que não tinha como falar. Porque eles só passavam para a gente o que eles sabiam, né? E hoje eu entendo, porque hoje eu sou mãe. E quando eu fui mãe, eu ainda estava naquela busca, desorientada. E um dia eu estava tão desesperada que eu disse assim: Deus, toma de conta dos meus filhos, porque eu estou tão desorientada que eles são mais teus do que meus, né? Direciona. Dá o condicionamento ali, a direção, para eles seguirem, porque se eu for dar, eles vão se perder. Ver como eu estava, gente. E eu sei que tem muita gente que passa isso. Muita gente. Porque eu conheço. Hoje, quando vem conversar comigo, falando dos seus filhos, a única coisa que eu digo é: converse com Deus. Converse com Deus. Entregue eles a Deus. Mas não puxe para você. E aprenda a abençoar eles todos os dias. Porque essa jornada não é fácil. Hoje eles, graças a Deus, né, que
por tudo que eles passaram. Eles hoje olham para trás e diz assim, doeu, mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui buscando com outra consciência. Eles sabem que a consciência do pai e da mãe não estava alinhado, né, com a luz divina. E a gente se perdeu no meio do caminho, como todo mundo se perde. A gente se distrai, né? A espiritualidade, ela fala muito assim. Vocês andam muito distraído, né? Distraído em questões de celular, mídia, televisão. A gente acredita no que os outros dizem, a gente não filtra, né? A gente não se questiona quando escuta, será que isso é verdade, né? A gente já toma para a gente como uma verdade, né? A gente está sempre discutindo por política, religião, né? Com futebol, são tudo distrações na vida da gente e a gente não entende nada disso, né? Quem perdoa escolhe ser livre. Você que está aí, eu lhe digo uma coisa, meu amigo, minha amiga. Se conheça, mas peça ajuda ao Criador. Eu pedi muito. E também pedi muito, muitas vezes para... Então era, Senhor, acho que já está na hora de eu finalizar essa minha jornada de dor e sofrimento. Porque tinha hora que eu não tinha força, né? Porque tudo que eu fazia, principalmente profissional, não dava certo. Porque não era aquilo. Hoje eu entendo, mas na época a gente se revolta, né? E aí, você que está aí ouvindo, se conheça, se pergunte. Sabe o que mudou muito minha vida? Foi quando eu assisti uma live e a pessoa dizia assim, aprenda a se perguntar quando estiver sentindo dor. Por que eu estou sentindo essa dor? O que ela quer me dizer? Né? Porque são energias presas. Aquela dor é energia presa de falta de perdão, de aceitação, de permissão, né? Você que tem dificuldade com seus pais, peça ajuda. Se não puder conversar com eles, porque muitas vezes os pais nem entendem, né? Eu mesmo, eu tinha dificuldade de relacionamento com minha filha, principalmente, ela é a mais velha e às vezes ela queria conversar e eu já vinha com ignorância, né? Porque eu ainda estava perdida. Não é fácil, minha gente. Depois que acontecia, que eu não precisava nem falar coisas. Uma vez, depois que a gente está nessa nova jornada, que eu digo a ele, a gente está numa nova jornada, graças a Deus, que a gente consegue conversar, porque a partir do momento que eu disse, eu não quero mais isso para mim, nem para os meus filhos, nem para ninguém, né? Aí a gente, quando está conversando, aí ela vem me dizer as coisas. Poxa, amanhã, quando eu estava passando aquela situação que eu ia falar contigo, tu chegava, né, com 4 pedras na mão, né, que a gente diz assim. E eu não tinha, eu às vezes ficava, poxa, não tenho com quem conversar. Muitas vezes ia procurar lá fora, né? Mas está tudo certo. Eu aprendi agora. A espiritualidade fala tanto sobre isso. Tudo que você fez, todas as suas escolhas, todos os seus atalhos, tá tudo certo. São escolhas, são experiências. Vocês vieram aqui para experienciar. Só não podem continuar na dor, na inércia. Vocês precisam se conhecer para vocês ser livres, para vocês ser felizes. Ninguém veio para o planeta só para experienciar dor e sofrimento, não. Foi para transformar, foi para transmutar, para transcender todas essas propagandas mentais, né?
essas propagandas mentais. É verdade, propagandas mentais. Até gostei agora dessa frase. Propagandas mentais que você tem como verdade. Então, vamos começar a pensar, a refletir sobre isso. Hoje nós vamos trabalhar muito sobre o perdão, porque a gente tem muito para falar sobre isso. Eu gosto muito de escrever, é tanto que eu sou conhecida como a mulher do caderno. Às vezes minha irmã, a semana passada, chegou aqui e disse, na minha casa e disse assim: poxa, eu tenho 3 cadernos lá em casa que eu ganhei, esqueci de trazer para tu, porque eu gosto muito de escrever. E uma vez eu assistindo um canal e falando sobre você escrever como se fosse seu diário, né? Eu até comecei que eu, às vezes, começo as coisas e não termino, porque eu tenho muito esse lado de querer o resultado rápido, que é a nossa maior dificuldade, é de querer tudo rápido, né? E se não for desse jeito, eu não quero, tem que ser do meu jeito. Eita, esse tem de ser do meu jeito, meu amigo, minha amiga. Não é fácil, não é fácil. E aí, eu pensei, né? Eu disse assim, realmente, se eu não fizer essa transformação dentro de mim, eu não vou conseguir sozinha, né? E tem um Ho'oponopono, eu sinto muito, eu me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata, que está aí na internet, vocês podem até procurar, tem até tem canais que só trabalham essa ferramenta do Ho'oponopono. E eu, o ano passado, 2025, eu comecei a trabalhar muito isso. Eu disse, eu conheço ferramentas. Já me disseram, você conhece muita coisa. Por que você ainda não aplicou em você? Por que você ainda não foi para a prática? Por que você fica só na teoria? Por que você fala para outro e você não pratica? Me cobraram muito isso. E aí, e às vezes eu depois fiquei pensando, sabe por que eu não fazia, não achava que era digna de fazer um canal? Eu mandava os outros fazer. Quando eu via que uma pessoa tinha uma certa habilidade e muita coisa para passar para o outro, eu dizia, vai e faz um canal. Porque eu achava que, como é que eu vou passar para o outro aquilo que eu não pratico? Mas agora eu estou praticando, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. 2025 eu comecei a praticar. Eu disse, agora eu vou trabalhar esse lado do perdão. E aí comecei a fazer essa ferramenta do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Né? E eu fui sentindo alívio, muito alívio dentro de mim. É liberdade, né? Como eles dizem, perdoar é transcender. Quem perdoa escolhe ser livre. Eu escolhi ser livre esse ano 2025. Né? Eu escolhi ser livre. Outra coisa que os mestres falam, né, e toda esses seres de luz que estão vindo aí, através até da internet, através de pessoas maravilhosas, e eles falam muito, né, sobre você ser apenas um observador de você mesmo. Jesus já falava sobre a crítica, o julgamento, a condenação. Jesus já alertou, cuidado, né? Mas eu vou dizer uma coisa, meu amigo, eu era mestre, mas eu estou aqui me trabalhando, viu? Mas gostava da crítica, do julgamento, só eu tinha razão, né? E esse ano 2026, o Ho'oponopono foi começando, eu disse, não, agora eu vou fazer para mim, de verdade. Eu vou aplicar essa técnica em mim, né? E eles falam que primeiro tem que ser em você. Quando você pega para fazer, eu sinto muito, me perdoe, eu aceito, eu te amo, eu sou grata. E você faz, eu sinto muito, fulana, que sou eu, né, no caso, Jo, eu me perdoo, eu me aceito, eu me amo, eu sou grata, eu agradeço por eu dar esse grande passo, né?
Isso é muito importante. Então hoje a gente vai ficar com a ferramenta do perdão. Pensem direitinho. A gente vai continuar no próximo episódio as outras ferramentas, que são muitas, né? Mas essas 3 me representavam. Né? Vamos falar tudo do passado. Me representavam. E a gente precisa só dar um passo para você, não é nem para o outro. Como é que eu posso ajudar o outro se eu não me ajudo, né? No avião tem aquela técnica, né? Se o avião, aquela instrução, se o avião der alguma pane, primeiro você bota a máscara em você, para depois você colocar no outro, ajudar o outro. A vida real é assim, minha amiga, meu amigo. É primeiro você. Não vamos mais se iludir. Não vamos mais se iludir. Vamos tirar essa máscara, esse véu dos nossos olhos. É primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Eu, para ajudar o outro, eu preciso primeiro me ajudar. Por isso que eu estou aqui, porque eu estou dando esse passo e falando para vocês. É simples e para a gente é difícil, né? A escola nunca ensinou isso. Na escola a gente não aprendeu essas pequenas palavras, né? Nossos pais deram o melhor que eles puderam. Hoje eu posso dizer que eu já tenho consciência disso e aceitação. Até então eu também achava que eles eram tão perfeitos que era para fazer mais do que eles poderiam fazer para mim. Foi guerra, não foi fácil, né? E esse 2025, para eu chegar até 2025, eu estava em alto mar, sem saber nadar. Tinha hora que eu me afogava, levantava de novo a cabeça, respirava, voltava de novo para o fundo do mar. Mas eu digo que eu também tenho uma equipe, todos nós temos equipe top espiritual nos acompanhando. É o anjo da guarda, é o nosso mentor, é o nosso eu superior, a nossa divina presença eu sou, que é o mais importante, né? É o nosso Deus interior, que é a nossa divina presença eu sou. É Deus em mim, é o nosso Deus interior, né? Então, todos esses contextos aí que eu estou falando, eu vou explicando na medida que a gente vai conversando, né? Eu estou estudando muito o livro de ouro de Saint-Germain, A Sagrada Alquimia, e ele fala muito sobre a presença eu sou, que é o Deus em mim. E a gente vai também, depois a gente vai tirar um tempinho para a gente fazer um estudozinho desse livro maravilhoso, fantástico, que está me ajudando muito. E não se preocupem, fiquem tranquilos. Essa jornada é nossa, só nossa. A salvação, ela é só nossa, ela não é de ninguém. Não espere Jesus, o nosso Cristo, descer. Ele já fez isso. Ele já fez isso e a gente não entendeu. Ele disse quando ele veio: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E a gente não entendeu. Vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou. Ele estava o tempo todo dizendo: tudo é você. Se você tiver fé, você vai longe, você se transforma, você se cura, você se renova. Você transcende todo fenômeno humano aqui no planeta, né? Porque esse planeta é um pedacinho do céu maravilhoso, lindo, abundante, perfeito. Mas a gente estragou ele com os nossos lixos humanos. É lixo humano, né? Essas crenças limitantes de que eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Quem quiser que me aceite. É isso, minha gente.
No próximo episódio, a gente vai continuar os outros tópicos. Se esse episódio tocou o seu coração, curte e compartilhe com alguém que você ama. Comente o que você achou. Lembre-se, ascender e escolher consciência todos os dias. Gratidão infinita pela sua presença. Eu sou João Oliveira e esse foi mais um episódio do Ascensa. Até o próximo despertar. Gratidão infinita por você existir.